Por que algumas pessoas nascem para prosperar e outras para lutar a vida inteira contra a escassez? Por que você conhece gente que toca em tudo e vira ouro, enquanto você trabalha dobrado e o dinheiro escapa pelos dedos como areia? A resposta está escondida num versículo bíblico que foi deliberadamente mal interpretado durante séculos. Um versículo que a própria igreja prefere que você não entenda direito, porque quando você descobre o que ele realmente significa, tudo muda. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Você já ouviu isso dezenas de vezes, não é? E toda vez que escuta, algo dentro de você se resigna, se conforma, aceita que ser pobre é santo, que desejar riqueza é pecado, que Deus ama mais quem tem menos. Mas e se eu te disser que essa interpretação está te sabotando há anos? Que ela criou uma trava mental tão profunda que você nem percebe como ela opera na sua vida? Vou te contar a história de Sara. Ela cresceu numa família religiosa, onde ouviu a vida inteira que o dinheiro é a raiz de todo mal, e que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sara internalizou isso tão profundamente que toda vez que uma oportunidade de prosperidade aparecia na vida dela, ela sabotava, inconscientemente, sem perceber. Recusava promoções porque não queria ser gananciosa. Cobrava preços baixos pelo seu trabalho porque não era certo lucrar muito. Quando o dinheiro chegava, ela rapidamente o gastava ou doava, como se estivesse se livrando de algo sujo. Sara viveu 40 anos numa gangorra emocional, desejando prosperidade, mas se punindo sempre que ela se aproximava. Até descobrir o que pobres de espírito realmente significa. A palavra original em grego é ptochos to pneumati. Ptochos não significa necessariamente sem dinheiro. Significa aquele que se esvazia. Pneumati é espírito, mas no contexto original significa atitude mental. Pobres de espírito são aqueles que esvaziaram suas mentes de orgulho, arrogância e ego, que se tornaram receptivos. Humildes para aprender. Abertos para receber. É exatamente o oposto do que você aprendeu, não é? O versículo não está dizendo que ser financeiramente pobre te aproxima de Deus. Ele está dizendo que ter uma mente aberta, receptiva, livre de ego. Essa é a chave para acessar o reino dos céus. E o reino dos céus, na linguagem simbólica de Jesus, representa abundância, plenitude, harmonia. Pensa assim, quando você está cheio de orgulho, medo ou preconceitos mentais, você consegue aprender algo novo? Consegue ver oportunidades que estão bem na sua frente? Consegue receber ajuda, conselhos, insights? Claro que não. Mas quando você esvazia a mente dessas travas, quando você fica pobre de espírito, no sentido verdadeiro, aí sim, você se torna um ímã para sabedoria, oportunidades e sim, também para dinheiro. Jesus não era contra a riqueza. Ele era contra a rigidez mental que impede a riqueza de fluir. Olha que interessante. Jesus andava com pescadores, cobradores de impostos, comerciantes, pessoas que mexiam com dinheiro. Ele foi sustentado financeiramente por mulheres ricas durante todo o seu ministério. Judas, o tesoureiro do grupo, carregava uma bolsa de dinheiro. Se Jesus fosse contra a prosperidade, por que ele aceitaria ser bancado por pessoas abastadas? A diferença é que essas pessoas tinham uma mente aberta. Eram pobres de espírito, no sentido correto. Estavam dispostas a esvaziar suas certezas antigas para receber algo novo. Sara descobriu isso aos 40 anos, e em 2 anos, multiplicou sua renda por 5. Não porque virou ambiciosa ou perdeu a espiritualidade, mas porque finalmente se deu permissão para prosperar sem culpa. Ela entendeu que ser pobre de espírito significa ter humildade para crescer, flexibilidade para mudar, coragem para receber. Você já reparou como pessoas muito orgulhosas raramente prosperam de verdade? Elas acham que já sabem tudo. Então param de aprender. Acham que não precisam de ninguém, então rejeitam oportunidades. Acham que merecem tudo sem esforço, então não se adaptam quando o mundo muda.
Por outro lado, pessoas humildes que mantêm a mente aberta, essas sim atraem riqueza de forma natural, porque elas estão sempre prontas para aprender, crescer, se reinventar. Se isso fez sentido para você, talvez você esteja pronto para ativar as 7 chaves mentais que estão sabotando sua riqueza real. Elas fazem parte de um processo chamado códigos milionários, um método direto que atua exatamente nas travas invisíveis que te fazem repetir o mesmo ciclo. É diferente de tudo que você já viu. Tá no link da descrição ou no QR Code da tela. Mas continuando, a interpretação errada desse versículo criou gerações inteiras de pessoas programadas para rejeitar a abundância, para associar pobreza com santidade, para sentir culpa sempre que o dinheiro aparece na vida. E o pior, isso não está só nas igrejas. Está na cultura, na família, na educação. Quantas vezes você ouviu frases como dinheiro não traz felicidade, rico só fica rico explorando o pobre, quem tem muito é porque tirou de alguém. Essas crenças são como vírus mentais. Elas se espalham de pessoa para pessoa, de geração para geração, criando uma epidemia de escassez disfarçada de virtude. Mas Jesus nunca disse que você deveria ser pobre financeiramente para ser rico espiritualmente. Pelo contrário, ele disse: vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância, não escassez. O problema é que a mente humana adora se apegar a interpretações que justifiquem nossa zona de conforto. É mais fácil acreditar que ser pobre é santo do que fazer o trabalho interno necessário para prosperar. É mais confortável culpar o sistema, os ricos, a sorte, do que assumir a responsabilidade pela própria vida financeira. Ser verdadeiramente pobre de espírito exige coragem. Coragem para questionar o que você sempre acreditou. Coragem para esvaziar a mente de limitações herdadas. Coragem para se abrir para o novo, para o diferente, para o maior. E essa coragem, ela assusta a maioria das pessoas. Por isso elas preferem a interpretação fácil. Deus ama mais os pobres. Ser rico é pecado. Eu sou pobre porque sou santo. Mas no fundo, bem no fundo, essa interpretação gera um conflito interno devastador. Porque ao mesmo tempo que você se convence de que pobreza é virtude, você continua desejando uma vida melhor. Continua sonhando com liberdade financeira. Continua querendo dar uma vida digna para os seus filhos. E aí você fica preso numa armadilha mental. Desejar prosperidade te faz sentir culpado, mas viver na escassez te faz sentir frustrado. É uma prisão sem grades. Uma prisão feita de interpretações erradas, crenças limitantes e medo disfarçado de espiritualidade. Conhece alguém que vive nesse conflito? Deixa aqui nos comentários. A verdade é que Jesus veio para libertar, não para aprisionar. Para expandir, não para limitar. Para mostrar que o reino dos céus, a vida abundante, está disponível aqui e agora para quem tiver coragem de se esvaziar das velhas programações e se abrir para o novo. Mas antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta incômoda. E se você descobrisse que tudo o que te ensinaram sobre dinheiro e espiritualidade era uma mentira bem intencionada? Que sua pobreza não te aproxima de Deus, mas na verdade te afasta da missão que você veio cumprir nesta vida? Porque pensa bem, como você pode ajudar o mundo se você mesmo está quebrado? Como pode ser generoso se não tem o que dar? Como pode realizar seus sonhos se vive refém das contas do mês? A resposta está na segunda parte do versículo. A parte que ninguém te explica direito. Porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus não é um lugar que você vai depois que morre. Na linguagem que Jesus usava, reino dos céus é um estado de consciência. É a realidade que se manifesta quando você alinha sua mente com as leis universais de prosperidade, abundância e criação. É como se Jesus tivesse dito: aqueles que esvaziarem suas mentes do ego, do medo e das limitações, esses vão viver numa realidade de abundância infinita. Mas para acessar essa realidade, você precisa fazer uma limpeza mental profunda. Precisa identificar e remover os vírus que foram implantados na sua programação desde criança.
Vou te dar um exemplo prático. Marcos cresceu ouvindo que dinheiro não cresce em árvore e que, na vida, você tem que escolher: ou é feliz ou é rico. Ele internalizou essas crenças tão profundamente que, aos 30 anos, toda vez que uma oportunidade de ganhar mais dinheiro aparecia, ele a rejeitava, inconscientemente. Quando ofereceram uma promoção que exigia mudança de cidade, ele recusou, dizendo que família é mais importante que dinheiro. Quando um amigo o convidou para um investimento promissor, ele disse que não queria se arriscar. Quando pensava em abrir o próprio negócio, uma voz na cabeça sussurrava: "Você vai trabalhar tanto que não vai ter tempo para ser feliz." Marcos vivia numa prisão mental construída por interpretações equivocadas sobre dinheiro e felicidade. Até que um dia, aos 40 anos, ele teve uma epifania dolorosa. Seu filho precisou de um tratamento médico caro, e ele não tinha dinheiro para pagar. Foi aí que ele percebeu: sua nobreza, em rejeitar dinheiro, tinha se tornado egoísmo disfarçado. Porque agora, quando realmente precisava, ele não podia ajudar quem mais amava. Essa é a ironia cruel das crenças limitantes sobre dinheiro. Elas fazem você acreditar que é virtuoso ser pobre, até o momento em que a pobreza impede você de cumprir suas responsabilidades mais sagradas. Pai que não pode pagar escola para os filhos. Mãe que não pode cuidar da própria saúde. Pessoa que tem um dom incrível para ajudar o mundo, mas não tem recursos para desenvolvê-lo. Onde está a santidade nisso? Jesus disse: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Ele nunca disse que dinheiro era ruim. Ele disse que era uma ferramenta. E como toda ferramenta, pode ser usada para construir ou para destruir. O problema não é o dinheiro. O problema é a relação doente que desenvolvemos com ele por causa de interpretações distorcidas de ensinamentos espirituais. Ser pobre de espírito no sentido verdadeiro significa ter humildade para reconhecer que dinheiro é energia, e energia precisa fluir. Quando você bloqueia o fluxo por medo, culpa ou falsa modéstia, você não está sendo santo. Você está sendo irresponsável. Irresponsável com seus dons. Irresponsável com sua família. Irresponsável com sua missão de vida. Porque cada pessoa que nasce neste mundo tem uma contribuição única para dar. Um talento específico. Uma forma particular de servir e criar valor. Mas para expressar esses dons plenamente, você precisa de recursos. Recursos para estudar, para viajar, para experimentar, para errar, para recomeçar. Recursos para ajudar outros, para investir em sonhos, para ter tempo livre para pensar e criar. Como você pode cumprir seu propósito de vida se está sempre preocupado com o básico? Como pode ser generoso se não tem o que dar? Como pode ser corajoso se vive com medo de não pagar as contas? A resposta é simples: não pode. Por isso Jesus disse que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Porque só quem tem a humildade de se abrir, de aprender, de crescer, só esses conseguem acessar a abundância real que permite cumprir a missão de vida. E olha que curioso. As pessoas mais generosas que eu conheço são ricas. As pessoas que mais ajudam os outros são prósperas. As pessoas que mais contribuem para o mundo têm recursos abundantes. Coincidência? Claro que não. Dinheiro nas mãos de quem tem uma mente elevada, de quem é verdadeiramente pobre de espírito, se multiplica em bênçãos para todo mundo ao redor. Mas dinheiro nas mãos de quem tem ego inflado, medo ou ganância, aí sim vira problema. A questão não é ter ou não ter dinheiro. A questão é que tipo de pessoa você é quando o dinheiro chega. E para ser o tipo certo de pessoa, você precisa primeiro esvaziar sua mente das programações tóxicas sobre prosperidade. Já viveu algo parecido? Me conta aqui embaixo. Deixa eu te contar outra história. Ana era terapeuta, uma profissional incrível que realmente transformava a vida das pessoas. Mas ela cobrava preços baixíssimos porque acreditava que ajudar os outros não deveria ser lucrativo. Resultado, ela atendia 16 pessoas por dia, ganhava pouco, vivia estressada e, no final, não conseguia ajudar ninguém direito, porque qualidade exige tempo, concentração, energia.
E isso não é possível quando você precisa atender todo mundo para conseguir pagar as contas. Quando Ana aumentou seus preços e diminuiu o número de clientes, algo mágico aconteceu. Ela passou a ter tempo para estudar mais, para se aperfeiçoar, para realmente mergulhar nos casos dos clientes. E os resultados melhoraram drasticamente. Hoje ela atende 6 pessoas por dia, ganha 4 vezes mais, tem qualidade de vida e seus clientes têm transformações muito mais profundas. Ana descobriu que ser pobre de espírito não significa trabalhar de graça. Significa ter a humildade de valorizar seus dons e cobrar por eles de forma justa. Significa entender que, quando você prospera, todo mundo ao seu redor prospera junto. Essa é a verdadeira interpretação do versículo. Os pobres de espírito, aqueles que esvaziaram suas mentes de ego e limitações, acessam naturalmente o reino dos céus, que é um estado de abundância e prosperidade alinhada com propósito. Não é sobre acumular dinheiro por ganância. É sobre permitir que a abundância flua através de você para que você possa cumprir sua missão de vida com excelência. Mas para chegar nesse ponto, você precisa reprogramar décadas de condicionamento mental. Precisa identificar e remover, uma por uma, as crenças tóxicas que foram implantadas na sua mente sobre dinheiro, sucesso e espiritualidade. E isso não é fácil, porque essas crenças estão enterradas tão fundo que você nem percebe que elas estão lá, operando nos bastidores, sabotando cada movimento seu em direção à prosperidade. Por isso desenvolvi um método específico para isso. Um processo que trabalha diretamente com os códigos mentais que governam sua relação com o dinheiro. São 7 chaves principais que, quando desbloqueadas na ordem certa, criam uma transformação profunda e duradoura. É diferente de qualquer curso sobre finanças que você já viu. Porque não é sobre estratégias ou técnicas. É sobre reprogramação mental. É sobre se tornar literalmente uma pessoa diferente. Uma pessoa que naturalmente atrai e mantém prosperidade. Se você chegou até aqui, provavelmente está sentindo que algo precisa mudar. Que essa interpretação errada do versículo pode ter sabotado sua vida durante anos. E você tem razão. O Códigos Milionários é para quem está pronto para fazer essa transformação interna. Para quem quer parar de sabotar a própria prosperidade e começar a viver o reino dos céus aqui e agora. Tá no link da descrição ou no QR Code da tela. Mas só entra se você realmente está comprometido com sua transformação. Porque quando você descobre esses códigos e começa a aplicar, não tem volta. Sua vida muda para sempre. Mas lembra, ser verdadeiramente pobre de espírito é um processo contínuo. Porque a vida sempre traz situações novas que testam nossa capacidade de permanecer humildes, abertos e receptivos. Cada vez que seu ego quer te convencer de que você já sabe tudo, cada vez que o medo tenta te fazer recuar, cada vez que a zona de conforto sussurra que você deveria parar de crescer, nesses momentos, você precisa escolher conscientemente se esvaziar novamente. Escolher a humildade em vez do orgulho, a abertura em vez do fechamento, a expansão em vez da contração. Porque o reino dos céus não é um destino, é um estado de consciência que você pode acessar a qualquer momento, desde que mantenha sua mente verdadeiramente pobre, ou seja, livre de ego e aberta para receber o novo. E quando você vive nesse estado, a abundância não é mais algo que você persegue. Ela se torna algo que você naturalmente irradia. Como o sol que não precisa se esforçar para brilhar. Ele simplesmente brilha, porque essa é sua natureza. Quando você se torna verdadeiramente pobre de espírito, prosperidade deixa de ser algo que você faz e se torna algo que você é. E se você quiser continuar desbloqueando as camadas invisíveis que estão travando sua vida, tem um vídeo aqui no canal que vai te virar do avesso. Procura por Aplique isso pelos próximos 30 dias e veja tudo mudar. Aqui é O Saga. Nos vemos no próximo vídeo.